Olá a todos, bem-vindos ao canal Storyholic. No vídeo de maior sucesso do canal eu falei sobre o garoto mais bonito do mundo, que inspirou uma leva de personagens de anime, e você pode conferir ele aqui no canto superior direito do vídeo. Hoje eu vou contar a história da garota que também serviu como base para toda uma cultura. Lolita, um filme de 1962, colocou o nome da atriz Sue Lyon no mapa, com ela no papel de Lolita, uma menina que se tornou a obsessão de seu padrasto. Ela ainda apareceu no pôster promocional do filme com os óculos de sol em forma de coração, chupando um pirulito com o slogan "Como eles fizeram um filme de Lolita". Então, logo de cara você vê que eles estavam facilitando muito para a censura. Mas antes de eu contar a história, é claro, deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. E também um aviso, as fontes desse vídeo estão na descrição, mas alguns disseram que elas podem não ser totalmente corretas. Então se você souber de algo relevante sobre o caso, me deixe saber nos comentários. A atuação de Sue impressionou Hollywood a ponto de conseguir o Globo de Ouro de melhor atriz revelação e difundiu toda uma cultura que passou a usar o nome Lolita ou Loli como rótulo, aparecendo tanto em filmes para maiores de idade como em modas de roupas e design de personagens. Com isso, podemos ver que, assim como no caso do Bjorn, ela também influenciou animes, com a diferença que o filme do Bjorn influenciou diretamente, enquanto o filme Lolita influenciou indiretamente. Contudo, aconteceu algo em 1996, quando foi anunciado o remake do filme Lolita, que traria Dominique Swain, de 15 anos, para interpretar a menina. Foi após ouvir a notícia que Sue Lyon quebrou muitos anos de silêncio da imprensa, dizendo: "Minha destruição como pessoa data desse filme. Lolita me expôs a tentações que nenhuma garota dessa idade deveria sofrer. Eu desafio qualquer garota bonita que é lançada ao estrelato aos 14 anos em um papel de sexy ninfeta a permanecer em um caminho nivelado depois disso." Lolita foi o filme que deu fama a nível mundial a ela, mas para muitos foi o próprio filme o início da ruína da atriz, já que seu futuro seria marcado por décadas de instabilidade mental, 5 casamentos, uma filha que ela acabaria abandonando e longos problemas de saúde que levariam a uma morte aos 73 anos. E para piorar, vários rumores sobre um relacionamento sexual com o produtor do filme James Harris surgiram ao longo dos anos. Mas para você entender a história, eu vou ter que voltar para o início, para a década de 40. Sue nasceu em 1946 e foi a mais nova de 5 irmãos. Contudo, a morte de seu pai, quando ela tinha nem mesmo 1 ano de idade, abalou a família. Sua mãe então resolveu se mudar para Los Angeles, e desde criança Sue já estava trabalhando como modelo e atriz em pequenos papéis para ajudar nas despesas com a casa, já que a situação não estava bem. Mas tudo isso estava prestes a mudar, pois ela havia conseguido um pequeno papel na série The Loretta Young Show, onde chamou a atenção de Stanley Kubrick, um homem que iria dirigir o filme Lolita, e que chegou até a dizer que ela era uma em 1 milhão. Na época, ela conhecia bem pouco sobre o livro, porque ela nem tinha terminado de ler, até que um dia sua mãe a chamou para fazer o teste para o filme, quando ela estava brincando com sua amiga de infância, Michelle Phillips, a cantora que mais tarde seria parte da banda The Mamas and the Papas e faria muito sucesso. Sue contou em entrevistas posteriores que sua mãe foi bem protetora nessa fase da vida e deixou bem claro a história do livro antes da filha fazer o teste. O papel Lolita estava muito concorrido, sendo disputado por 800 meninas, porém Sue causou uma ótima impressão em James Harris, o então produtor, e em Kubrick, que até mesmo declarou para a entrevista que Sue, da mesma maneira que ela entrou para a entrevista, sentou-se casualmente e saiu. Ela era legal, mas não risonha. Ela era enigmática, sem ser monótona. Ela poderia manter as pessoas pensando quanto Lolita sabia sobre a vida. A atriz conseguiu o papel 2 meses depois do seu aniversário de 14 anos. Ela voou para Londres em 1960 para fazer as filmagens, que só acabariam em 1961. Em grande parte do tempo, ela manteve para si mesma o projeto de Kubrick e Harris, já que ela não queria que os paparazzis descobrissem nada sobre ela. Mas os fotógrafos não foram dissuadidos, com um jornal britânico a perseguindo enquanto ela fazia compras. Quando ela voltou para Los Angeles, ela se reencontrou com sua amiga, Phillips, que mais tarde teria revelado a uma repórter que Sue estava completamente mudada e que havia perdido a virgindade com James Harris, o produtor. "Eu vi uma foto dele, ele se parecia com o avô dela", disse a cantora. Jim Maxwell, o padrinho de casamento de Sue, também teria confirmado a história. Maxwell disse que descobriu no verão de 1965. "Estávamos discutindo a carreira dela, e ela mencionou que após o lançamento de Lolita, ela fez uma turnê nacional com Jim Harris, e que durante a turnê eles fizeram sexo.
foi a impressão de Maxwell que ela se envolveu com o produtor durante as estreias de Lolita em Nova York e em Hollywood. Hampton Fancher, o primeiro marido de Sue, que inclusive coescreveu os roteiros de Blade Runner, foi perguntado pela repórter sobre um possível relacionamento entre a atriz e o produtor. Ele pensou um pouco na resposta e disse: "Eu não deveria dizer nada, porque ele ainda está por aqui, e esses dias, meu Deus, foi estranho o suficiente, então não tenho nada a dizer sobre isso." Colunistas de fofocas da época cobriram o relacionamento de Sue Lyon e James Harris como um romance convencional, um pouco escandaloso pela idade. Uma coluna de 14 de julho de 1962 de Dorothy Kilgallen trazia a manchete: "Sue Lyon pegou o vírus Lolita?" O item dizia: "Sue Lyon, a linda estrela de Lolita, derrubou seu produtor James Harris e sua idade é de 16 anos. De acordo com seu estúdio, ele é um velho de 33. Ela prefere companhia de homens maduros, e James pode ser sua xícara de chá quando ela for um pouco mais velha e decidir que é apropriado cortejá-la." Mais de um ano se passaria antes que os nomes de Lyon e Harris fossem publicados novamente. A essa altura, o casamento de Sue com Fancher já havia terminado, e isso foi em 1964. Nessa época, Mike, o irmão da atriz, havia morrido de overdose, deixando para trás um bilhete que dizia: "Sue, eu te amo." E 2 dias após o incidente, um apresentador de talk show teve a coragem de questionar Sue se Mike havia se matado porque ela interpretou Lolita. A atriz simplesmente saiu do show no meio da entrevista. No início de 1964, a colunista de fofoca Sheila Graham conversou com Harris durante o almoço com Sidney Poitier e Richard Widmark, estrelas de sua próxima estreia na direção, The Bedford Incident. A repórter questionou Harris com seu romance retomado entre aspas com Lyon, que teria 18 anos na época, depois que os dois foram vistos em Londres, e a resposta do produtor foi: "Nós não vamos nos casar, se é isso que você quer dizer, mas somos muito amigos." Essa foi uma das últimas notícias de Sue e Harris como um possível casal. Em 1965, outra grande tragédia aconteceria na vida da atriz, que após um acidente de carro quebrou o joelho e sua mãe também saiu ferida, e pouco tempo depois a mãe iria tirar a própria vida. Ela então continuou com o hábito de se casar e se divorciar logo em seguida, mas eu não tenho muito tempo aqui para falar de todos os maridos. Um de seus casamentos foi com Roland Harrison, ex-jogador do San Diego Chargers, onde ela teve sua única filha, Nona, em 1972. Porém, um ano depois, ela chocou Hollywood com um casamento repentino com Gary Cotton Adamson, que estava cumprindo pena em uma prisão do Colorado por assalto a banco e assassinato. Eles haviam se conhecido quando ela estava visitando um amigo na cadeia. Isso complicou a vida da atriz, porque o casamento pegou mal aos olhos de muita gente. Então, no fim, o casamento atrapalhou a carreira e a carreira o casamento. Nona disse em uma entrevista que se lembra que aos 3 anos de idade, ela saía de casa e caminhava vários quarteirões até bares do Colorado, onde sua mãe trabalhava e bebia. A instabilidade de Sue piorou com os breves casamentos, que às vezes foram até abusivos. Anos depois, Nona contou mais detalhes de sua vida em um post no Facebook, onde disse que Sue tinha transtorno bipolar e a expulsou de casa quando ela tinha 12 anos, após um período de declínio de saúde. A carreira de Sue seguiu com altos e baixos, com ela aparecendo na adaptação de John Huston de A Noite da Iguana, no drama de 7 Mulheres de John Ford e também no filme biográfico de Evel Knievel. Mas sua saúde mental e suas polêmicas tornaram de pôr um fim em sua carreira como atriz, tendo como último trabalho um pequeno papel no filme Alligator, de 1980. A partir daí, o declínio mental e físico de Sue continuou. Richard Rudman, o quinto marido da atriz, ajudou a esconder os problemas da esposa até seu divórcio em 2002, mas sabe-se que ela continuou consumindo pílulas, cigarros e vinho barato nesse tempo. As últimas 2 décadas de Sue na Terra foram um borrão relativo, e após a sua morte, sua antiga amiga Michelle Phillips disse: "Ela estava perdida em sua vida, e quem pode culpá-la? A vida que ela viveu levaria a esse lugar infeliz em sua mente, onde ela realmente não pensava muito em si mesma." Sue Lyon morreu aos 73 anos em 2019 e sua morte foi confirmada por amigos ao New York Times. Nenhuma causa da morte foi fornecida, mas os amigos contaram que a saúde dela já não estava boa. Essa é uma história triste. As pessoas viam um potencial imenso na atriz que tinha tudo para dar certo, mas infelizmente não deu. Agora não dá para dizer que o filme em si foi o culpado pelos problemas da vida dela.
já que ela contou que a vida no set era divertida e que o problema foram os anos em que ela dava dezenas de entrevistas, até mesmo quando estava comendo. Ela também contou que nem tinha tempo de dormir e que aproveitava para cochilar nos aeroportos, nos táxis e em qualquer lugar que podia. E realmente a vida nos holofotes pode não ser tão boa quanto imaginamos. Peso pode ser demais para uma criança carregar. Nós nunca saberemos o que teria acontecido se ela nunca tivesse seguido a carreira de atriz, ou quanto sofrimento ela podia ter evitado se não tivesse tido tantas perdas na família. Hoje eu vou terminar com uma frase da atriz quando ela tinha 20 anos. Ser bonita e permanecer bonita são duas coisas diferentes. Você não pode tomar nada como garantido, e é tolice pensar que você pode. Você tem que pensar antes em como construir saúde e felicidade. Você tem que aprender a evitar o que vai machucar você ou outra pessoa. Bom, o vídeo de hoje fica por aqui e até a próxima!